Então a minha questão de início neste vídeo é como é que vivemos nestes tempos da modernidade líquida, em que não existem certezas sobre nada, e em que nos sentimos fragmentados, em que as referências que existiam no passado e em sociedades do passado simplesmente desapareceram. E então podemos sentir-nos simplesmente à deriva, sem saber para onde ir, para onde nos devemos encaminhar. O que é que devemos fazer? Quem somos nós, no fundo? Essa é também a grande questão. É se calhar a única questão, quem é que nós somos? E temos o tempo todo desta vida, eventualmente de outras, para quem acredita na existência de várias vidas, mas temos o tempo desta vida, pelo menos, para descobrir isso. O que é que estamos aqui a fazer? Qual é a nossa missão? Para que é que viemos? E então há que fazer uma escuta muito profunda, que é uma escuta de alma. É uma escuta de alma. Mas a psicologia, de facto, não fala muito na alma. Não é? Fala em muitas coisas, em muitos conceitos, e é fundamental para compreendermos muitas coisas sobre nós, mas não fala de facto na alma. Então, o que é a alma? Onde é que ela se localiza? Como é que podemos tocá-la? O que é a alma? Não é? Há tantas coisas sobre a alma, tantos textos, tantas procuras, tantos filósofos que, no fundo, falaram sobre isso e refletiram sobre isso. Se nós realmente nos silenciarmos e fizermos um caminho de procura interior, nós podemos acabar por ouvir, por escutar essa voz da alma. É uma vozinha que inicialmente surge de uma forma muito singela e muito frágil, a voz da alma. Então, quando a ouvimos pela primeira vez, é perfeitamente fantástico, perfeitamente mágico. Ups! Uma transformação enorme. E ouvimos então a nossa alma. O que é que ela nos quer dizer? O que é que ela tem para nos dizer que nós não temos de facto escutado? Porque nós fizemos os caminhos certos, os caminhos que achávamos certos, os caminhos que a razão nos dizia que devíamos fazer. Fizemos isto, tudo aquilo que a sociedade esperava de nós. Eventualmente teremos casado, arranjado um companheiro, uma companheira, eventualmente teremos tido filhos, tiramos certamente formações de vários graus. Fizemos tudo o que podíamos fazer, não é? Muitos de nós fizemos todas essas coisas que achámos que esperavam de nós, que os nossos pais esperavam de nós, não é? Que a sociedade esperava, que a nossa cultura esperava. E apesar de termos feito isso tudo, continuámos a sentir um enorme vazio, uma enorme necessidade de alguma coisa diferente que nos preenchesse, que nos fizesse sentir vivos, não é? Porque no fundo é disso que se trata, de sentirmos vivos aqui, vivos e encontrar um sentido. Então este é um longo caminho, é um caminho de procura. E quem faz este caminho, que é um caminho que é diferente para cada pessoa que o faz, não estamos a falar só de um caminho, não é? Há tantos caminhos quantos caminhantes, mas quem faz este caminho é alguém, são sempre pessoas que partem de uma experiência de insatisfação e de dor. E é esta experiência de insatisfação e de dor que está na base desta procura. Porque se estamos aqui contentes com o que temos, o que é muito bom para muita gente, certamente, e é o que eles estão aqui a viver, é o desígnio deles neste momento, provavelmente. Mas para a maior parte das pessoas, não é? Se as pessoas estão descontentes, mas apesar disso se contentam com aquilo que têm, se contentam porque têm medo de fazer outras coisas, isso é muito complicado e muito limitante. Então nós temos também o dever, relativamente a nós próprios, de fazer essa procura e de não parar, de não desistir. E cada dor que surja,
é uma dor que revela alguma coisa sobre nós e é uma dor para a qual nós temos que olhar com atenção e com cuidado. Olha, dor, o que é que tu me dizes? O que é que tu me contas sobre mim? O que é que estás aqui a fazer? Por que é que existes? E nós fazemos tudo para evitar a dor. Fazemos tudo para evitar o sofrimento. Fazemos tudo para não ver o que temos que ver. Fazemos tudo para não mudar as nossas vidas. Fazemos tudo para que seja tudo mais fácil para nós. E, no entanto, chega um ponto em que não há outra forma senão mudar muita coisa. Não há outra hipótese, não temos de facto outra hipótese. Há um ponto em que temos mesmo que fazer essa mudança a bem de nós mesmos. Não é uma escolha, nem se torna sequer uma escolha. Por vezes o sofrimento é tão grande e a incompreensão é tão grande e tudo à volta é tão complicado, não é? As outras pessoas, as reações das outras pessoas, a frieza das outras pessoas. Tudo é tão difícil e nós não conseguimos suportar que temos mesmo que iniciar um caminho. E não é um caminho de transformação dos outros, é um caminho de transformação de nós mesmos. E o próprio terapeuta não pode simplesmente formar-se terapeuta aprendendo conceitos, ideias ou práticas, julgando-se já um ser mais evoluído. O próprio terapeuta tem que passar por esse caminho de morte, porque no fundo é um caminho de morte do que se era, de abandono de um conjunto de coisas do que se julgava ser e seguir de alguma forma nu, em frente, não é? Este caminho de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual implica um conjunto de mortes. Estas mortes são mortes de que se fala nas ciências iniciáticas, não é? Portanto, há várias mortes que são feitas para que se consiga, depois de morto, não é? Depois de morto e de vazio de tanta coisa que se tinha que afinal não era importante, seguir em frente. É também um caminho que envolve algum sacrifício, algum autossacrifício. Isto existe, de facto. Portanto, não, o caminho espiritual e o caminho de descoberta não é só um caminho de coisas maravilhosas, de encantamentos, de descobertas magníficas. É um caminho que envolve sofrimento, que envolve perda e que envolve depois também coisas de facto maravilhosas que não se conseguem experimentar, na minha opinião, se estivermos só neste mundo mais afastado da espiritualidade, neste mundo da racionalidade, das três dimensões, das cadeiras, das mesas, não é? Então, tudo isto é muito difícil para as pessoas que têm visões mais racionais e mais científicas das coisas. E eu própria tenho de base uma formação científica de muitos anos, de procura científica e de estudo científico. E que sim, me trouxeram muitas coisas, muitos conhecimentos, muita compreensão, mas não foi suficiente. Porque muito antes de surgir a psicologia, muito antes de surgirem as abordagens científicas, já, já havia conhecimento, já havia sabedoria nos ancestrais, nas civilizações ancestrais, não é? Já há tantos livros da sabedoria, de sabedorias antigas, milenares, de civilizações muito ligadas à espiritualidade. Tantas coisas que nós simplesmente ignoramos porque somos essencialmente seres ignorantes. Achamos que sabemos imensas coisas, mas de facto não sabemos nada. Então, este é um caminho de despojamento e de silenciamento do ego. E a cada momento temos que ver se estamos realmente a silenciar o nosso ego. Porque podemos achar que estamos a fazer, que o estamos a fazer e não o estamos a fazer. Porque um ego silencia-se, mas de alguma forma, como já estamos mais desenvolvidos espiritualmente, porque já fizemos muitos esforços nesse sentido, surge depois o ego espiritual, que no fundo
é o mesmo ego, só que com roupagens diferentes. Portanto, a todo momento temos que perceber como é que está a nossa humildade. E a nossa humildade não é julgarmos uns coitadinhos, uns desgraçadinhos. A nossa humildade é reconhecermos o que sabemos, o que podemos transmitir, quando transmitir e como, mas fazê-lo para bem dos outros, para um bem maior, para um bem geral, e não porque isso nos vai trazer mais poder ou mais visibilidade ou o que quer que seja. Todos esses caminhos que levam às coisas que todos conhecemos, não é? Que é o ter isto, o ter aquilo, o ter nome, o ser reconhecido, o isto, o aquilo, não é? Todos esses caminhos não levam a lado nenhum. Levam de facto a isto, não é? Que nós achamos que eram, muitas vezes achamos durante muito tempo da nossa vida que é muito importante, e tem a sua importância. Tem a sua importância porque pelo menos é aquilo que os outros reconhecem. E quando temos isso, se calhar temos mais credibilidade e já podemos dizer coisas fora da caixa, não é? Mas para podermos dizer essas coisas fora da caixa, se calhar antes tivemos que ser reconhecidos de alguma forma, segundo os tais critérios, não é? Temos que saber o que dizer, quando dizer e quando calar. E temos que aprender a silenciar-nos. Isto é verdade para todos nós. Para todos nós. Qualquer que seja a nossa situação. Todos nós estamos aqui para dizer alguma coisa e para fazer alguma coisa. E quanto mais cedo descobrirmos isso, melhor. Às vezes demoramos muitos anos, não é? Até conseguir. Mas temos a sorte de, ao longo da nossa vida, todos nós, de facto, apesar das vidas serem muito diferentes e de alguma forma algumas pessoas acabam, pronto, por ter mais oportunidades do que outras, essa é que é a realidade, mas até isso tem um sentido. Mas todos nós vamos, em momentos diferentes, encontrando verdadeiros mestres. Além do mestre interior que nós temos em nós, porque temos uma sabedoria de facto enorme em nós, com a qual muitas vezes não temos contacto e da qual não temos consciência. Achamos simplesmente que temos que andar sempre a aprender com os outros. Mas não, nós temos uma grande sabedoria. Nós estamos aqui encarnados nesta vida, de facto, com imensos conhecimentos, com conhecimentos dos quais nem temos noção da origem, não é? Muitas vezes. Mas há coisas que nós sabemos, que nós pré-sabemos, que nós pré-conhecemos. E então temos este mestre, não é? Dentro de nós, todos nós temos, e temos outras pessoas que vamos encontrando, não é? Que são mestres vivos, que realmente podem não se vestir como mestres, com túnicas brancas, mas são mestres. São pessoas que nos vêm ensinar coisas extraordinárias, às vezes das formas mais difíceis e mais dolorosas, e de formas muitas vezes que até nos podem destruir um pouco durante algum tempo. Mas vem-nos ensinar de facto alguma coisa. E além disso, há os livros, que são mestres, não é? Há certos livros com os quais contactamos e a partir daí tudo muda em nós. Há uma consciência enorme que surge. Os livros são mestres, verdadeiramente. Alguns livros são mestres e acredito inclusivamente que nos chamam, se nós estivermos abertos a isso e podemos de facto abrir-nos. Tudo depende da abertura que nós colocamos em nós mesmos para descobrir coisas diferentes, não é? E a própria natureza é um mestre. A natureza é um grande mestre, constituído de vários outros mestres, não é? Todos os elementos da natureza. A terra, o ar, o fogo, a água, o éter do espírito. É que chegamos, de facto, se tivermos consciência de todas estas coisas. Então, o que é que aprendemos com o mar, com o vento, com a terra? O que é que nós aprendemos? Simplesmente olhamos, muitas vezes não olhamos, vemos, mas não estamos com a consciência plena do que estamos a receber desses elementos. Das plantas, das ervas, dos insetos. Todos eles são mestres. Por vezes, pessoas da nossa família são nossos mestres. Às vezes, de formas que não compreendemos muito bem, inicialmente. Portanto, temos que estar abertos a tudo isto, não é? Temos que estar abertos a tudo isto.
Se nós nos abrirmos a tudo isto, às coisas que estão até para além da nossa compreensão racional, e se nós criarmos verdadeiramente a intenção de evoluir, de aprender, de nos tornarmos seres melhores, de facto as coisas acontecem em nós. Há um equilíbrio de que nós não temos consciência no início, no cosmos, no mundo. Há de facto um equilíbrio, há uma lógica, só que é uma coisa que nos escapa, porque nós estamos muito concentrados nos acontecimentos bons entre aspas, e nos acontecimentos maus, entre aspas. Então há coisas que nos acontecem que nós vemos como grandes alegrias e ficamos muito contentes, mas depois aquilo passa. E passado uma hora vem o acontecimento negativo e estamos mergulhados na dor. Então o que é que existe por detrás disto tudo, subjacente a isto tudo? Qual é a lógica? Qual é o bater do coração, o pulsar do universo que está por trás de tudo isto? Eu acho muito difícil as pessoas atingirem um equilíbrio na vida e reconectarem-se com fontes de energia e de sabedoria, se estiverem de facto fechadas nelas, considerando que elas é que são tudo, que elas é que são o mundo, não é? Se elas só estiverem fechadas no ego, como é que se vive fechado no ego? Como é que são os dias de alguém que vive fechado no ego? Olha, deixa ver como é que vai ser este dia, espero que me corra o melhor possível, o pior possível aos outros, ou é-me indiferente, mas desde que me corra bem a mim, quero lá saber, não é? E muitas pessoas vivem nisto. Então, vou fazer mais isto para ter uma carreira cada vez mais fulgurante, não é? Vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou dizer isto, vou dizer aquilo, vou conseguir isto, vou ganhar isto, não é? E a maior parte de nós, na cultura ocidental, está muito, infelizmente, nisto. Eu. E não pode ser. É que não pode mesmo ser. Não pode ser, porque os resultados disto não são os melhores. E ultrapassa-se, de facto, o sofrimento e muitos dos sintomas da dita doença, quando nós aprendemos a perceber que estamos todos, de facto, interligados. Num cosmos, não é? Estamos todos ligados uns aos outros, aos animais, às plantas, ao planeta, às estrelas. Nós estamos ligados a tudo isto. Então nós não somos náufragos num universo sem sentido. E esta é a visão realmente que a psicologia transpessoal e que a psicoterapia transpessoal traz, que para mim é verdadeiramente diferente de outras psicoterapias, sem querer, obviamente, menosprezar, porque penso que todas as abordagens têm benefícios e têm pontos fortes, e há pessoas para todo o tipo de abordagens da psicoterapia, não é? Mas a transpessoal, que é aquela com que eu me identifico mais, é esta abordagem que vai ligar os conhecimentos da ciência e da psicologia a uma abertura ao mundo espiritual e a uma compreensão de que há fenómenos que nos ultrapassam a nós, seres individuais, que têm a ver com uma inteligência superior. E aqui não estamos a falar de uma religião, porque não é essa a questão. Aqui não nos interessa a questão da religião A, B ou C. Interessa-nos a ligação a algo que nos transcende, ao transcendente. E esse transcendente não é apreendido pela cognição. Não podemos, de facto, não é? Não podemos, de facto, querer encontrar critérios para tudo e quantificar tudo, não é? E há também, obviamente, estudos científicos na área da psicologia transpessoal e muita abordagem científica que trabalha uma série de coisas. Mas há muitas coisas que não podem ser trabalhadas segundo a abordagem da ciência. E então aqui não é ciência ou espiritualidade, é ciência e espiritualidade. É tentar encontrar o melhor dos dois mundos, não é? É compreender que
Se usarmos os vários instrumentos e os vários recursos que nós temos, podemos ir muito mais além e compreender muito mais em profundidade. E as descobertas que estão a ser feitas na área da física, nomeadamente a física quântica, em várias áreas da biologia, não é? sobre os campos morfogenéticos, não é? Por exemplo, pelo conceituado biólogo Rupert Sheldrake, todas essas descobertas que estão a ser feitas sob meditação em todo o mundo, tudo isso tem que nos levar a abrir um pouco a nossa mente, não é? E a ter mais consciência das coisas. E este vídeo, no fundo, é uma sensibilização para isso. Para não estarmos, de facto, circunscritos às nossas caixinhas mentais. Este é cientista e este é espiritualista. Não é? E então, pronto, é logo, fazemos logo uma série de julgamentos e de raciocínios e de pensamentos sobre as coisas. Não é? Temos que ter esta visão, que somos realmente seres muito complexos, somos o objeto mais complexo que é possível analisar, porque somos um objeto que se auto-observa, que se observa a si mesmo. Portanto, há uma enorme subjetividade, há uma enorme intersubjetividade em nós. Como é que nós nos podemos conhecer se vamos só fazer quantificação, um estudo experimental sobre nós? Como é que nós nos vamos conhecer? Não é possível. Não é mesmo possível. Nós somos um ser muitíssimo complexo. Nós temos uma mente, não é? Mas nós temos uma energia própria. Nós temos uma dimensão espiritual, mesmo que não nos reconheçamos como espirituais ou espiritualistas, nós temos uma dimensão espiritual. Não é? Nós temos essa dimensão. Nós temos uma dimensão emocional, isso nós sabemos, não é? Temos emoções, temos sentimentos, temos capacidade de amar, de odiar, de desprezar. Portanto, nós somos este conjunto realmente infinito, infinito. E como é que uma só abordagem ou uma só forma de ver as coisas, ou só cognitiva, ou se calhar só espiritual, não é? Pode compreender tudo isto? Nós temos que nos abrir a uma compreensão e pedir, de alguma forma, ajuda, não é? Pedir ajuda para compreendermos melhor, para nos compreendermos melhor a nós, para nos escutarmos melhor, porque nós sabemos, só que não nos ouvimos. Nós sabemos profundamente. Nós somos seres muitíssimo intuitivos. Nós somos seres de uma espécie que, não é, que viveu naqueles tempos, nas savanas, com os animais selvagens, e nós tínhamos que intuir um conjunto de coisas. Então, onde é que está hoje em dia a nossa intuição? O que é que nós fizemos dela? Nossa capacidade de ver para além dos olhos físicos, de ter visão, não é? O chamado terceiro olho, não é? Esta zona em que nós intuímos, somos capazes de intuir. Como é que nós não compreendemos que somos energia? Se compreendemos que há energia nos telemóveis, nas televisões, nos rádios, por que é que não compreendemos que somos energia? Se nós sentimos a energia em nós, se nós estamos tantas vezes tão alegres com o encontro com algumas pessoas, com a transmutação que é possível no encontro com algumas pessoas, com pessoas que nos transformam, que são afins, que nos reforçam e que às vezes também nos desafiam, não é? E outras vezes simplesmente morremos face a outras, ficamos sem energia, ficamos sem ação, ficamos bloqueados, ficamos calados, ficamos mortos, no fundo. É uma morte também. Mas neste caso é uma morte má, não é a tal morte boa de que eu falei há bocado do caminho espiritual. Então nós somos tudo isto, temos que nos abrir a tudo isto, temos que aprender a ver as coisas para além das caixinhas e temos que aprender a ver as coisas para além das limitações da nossa mente. Ainda bem que temos um raciocínio, ainda bem que temos
pensamento lógico-dedutivo. Ainda bem que somos os seres ditos inteligentes, não é? Com determinados QIs, com determinados níveis cognitivos. Isso permite-nos tantas coisas que a ciência permitiu fazer, tantas descobertas na área da medicina, na área da física, coisas com implicações nas tecnologias, nos avanços tecnológicos, não é? Que seria uma longa discussão. Mas tantas coisas na área da medicina, na área da saúde, na área da compreensão da célula, dos seres, de tudo, não é? Inclusivamente dos planetas, não é? Coisas maravilhosas que a ciência descobriu, mas coisas maravilhosas também que a ciência não nos tem dado e temos que recorrer aí a outras fontes e a outros entendimentos, a outras grelhas de leitura. Isto passa, de facto, por um caminho de abertura que acontece em momentos diferentes para diferentes pessoas e que, se calhar, em algumas não acontece, não é? Algumas não acontece, de facto, porque elas se fecham a isso e se forem felizes, tudo bem. Se forem felizes assim. A questão aqui, e o que me preocupa, é aquelas pessoas que chegam, por exemplo, não é, ao consultório com muitas questões, com muitas dores, com muitos sintomas, não é? Os tais sintomas da doença que aparecem descritos nos manuais, porque as vias que seguiram não as levaram de facto a nada. Não as levaram a nada e elas sentem-se isoladas e sozinhas. E quando se abrem a outras questões, e quando compreendem mais profundamente, e quando se compreendem mais profundamente, de facto tudo muda nelas. Portanto, esta questão de ver sempre os sintomas e a doença como algo negativo e algo de que se é vítima também, não é? E algo que tem implicações enormes, não é? Todo aquele terror do hospital psiquiátrico a que tantas pessoas vão parar, infelizmente algumas indevidamente, mas de facto é o nosso desconhecimento das coisas também, muitas vezes, que nos leva a não compreender as coisas. Então, o que eu descubro todos os dias como terapeuta é que a chave para tudo é uma chave muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. E a chave é o amor. Mas toda a gente acha isto trivial, não é? Dizer-se isto. Se for dizer isto a um congresso de psicoterapia ou de psiquiatria, que a chave é o amor, é pouco. E, no entanto, é muito. No entanto, é muito. Porque é de facto o amor e é a conexão com a pessoa que chega, a compreensão integral da pessoa que chega, e uma atitude de compreensão profunda, de compaixão. Compaixão não é pena, compaixão é o partilhar profundamente a dor do outro. Partilhar com amor a dor do outro. E essa é a chave. Portanto, independentemente da linha em que se esteja, da linha terapêutica, independentemente das técnicas que se tenham aprendido, de tudo o que se aprendeu, tudo o que se aprendeu a nível cognitivo, independentemente de tudo, se não houver essa capacidade de entrega e de escuta e em que se diz, olha, eu estou aqui, eu olho para a tua dor e percebo a tua dor e compreendo e estou empática com ela, estou verdadeiramente empática. Não estou a construir uma atitude terapêutica de empatia tal como ela é ensinada nas escolas de terapia, de psicoterapia. Eu estou verdadeiramente empática, o meu coração compreende, eu compreendo profundamente essa dor. E então vamos olhar para isto e ver o que isto é, e ver o que é que se passa, e ver qual é o desafio que está a ser colocado na vida neste momento. Porque se não houver dor e problemas, as pessoas não vão aos consultórios, não é? As pessoas ficam na vida delas. E muitas, de facto, estão bem e vivem bem da forma como vivem, e ainda bem que assim é. E encontraram, de facto, fatores de equilíbrio, não é?
Mas há muitas que não é? Há muitas que não. Há muitas que estão em dor, em sofrimento, com questões muito complicadas para resolver. E só acredito que essas coisas são ultrapassadas quando encontram do outro lado alguém que verdadeiramente as escuta e as liga ao seu eu profundo. Fala-se muito em cura, e há de facto cura, mas a cura, na minha perspectiva, não resulta propriamente das qualidades do terapeuta, do facilitador, do psicólogo, não é? A cura, a cura, o próprio tem recursos de cura, tem recursos de cura profunda. Só que tem que estar consciente desses recursos e tem que aceder a esses recursos, não é? E aí o terapeuta é para mim um facilitador que o ajuda a ter contacto com esses recursos. Portanto, não tenho aqui uma visão de que se encontra alguém que realmente, enfim, vai fazer essa função de uma forma endeusada. Eu acho que é quando o terapeuta encontra a sua, a sua humildade, não é? Quando o terapeuta consegue não se endeusar ele próprio, que realmente é possível estabelecer-se uma conexão a nível cognitivo, a nível energético, a nível emocional com a pessoa e consegue então acontecer uma transformação, uma alquimização. E isso é que é verdadeiramente mágico. É esse encontro entre dois seres, que é o terapeuta e o paciente. E nisso eu acredito, e isso eu vivo. Isso eu vivo e para isso eu vivo, não é? Para isso eu vivo e nesse sentido sou de facto um ser privilegiado e, e agradeço todos os dias isso é possível.